no texto de Gênesis. Gênesis, capítulo 14, eu quero ler a passagem que está aí no versículo 18. Versículo 18 até o verso 20, são 3 versículos. Nós estamos falando sobre os fundamentos dos dízimos e ofertas no Antigo Testamento, é claro, e nós estamos vendo desde o começo dos primeiros textos, passamos um bom tempo falando a respeito daquela passagem no texto de Gênesis 4, onde Caim e Abel entregaram suas ofertas. Falamos também do ensino que eles receberam, de toda a capacidade que havia em Adão, e inclusive fizemos até recomendação de 2 textos, 2 livros que falam, livros científicos que falam sobre isso, sobre a capacidade de Adão e de Eva no ensino. E nós vamos ler agora o segundo texto, que é o texto de Gênesis 14, versículo 18, que diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos repetir aí o verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Essa passagem, eu quero dar ênfase hoje somente no fato de que nós vemos aqui um cenário de entrega de dízimo. Aqui é a primeira vez que o texto bíblico vai citar a palavra dízimo e a entrega dele à figura do Senhor, no sentido do seu representante, vamos dizer assim, que no caso é o sacerdote do Deus Altíssimo, chamado aí Melquisedeque. Melquisedeque é citado também no Novo Testamento, porém nós não vamos abranger isso. Eu quero dar ênfase sobre o fato de que Abrão entregou 10% de tudo que ele conquistou. Essa é a ênfase nessa manhã. É a primeira vez que a palavra dízimo é citada, é a primeira vez que entregar 10% de tudo é manifesto no texto bíblico. E, dando ênfase nessa primeira vez, nós estamos no período antes da entrega da lei. Aliás, o povo de Israel ainda estava para ser gerado na descendência de Abraão. Abraão, aqui, claramente ainda é iniciante no caminho do Senhor. O nome dele é Abrão, depois é modificado. Você sabe o que isso significa? Deus compartilhou uma pequena letra, uma única letra do seu nome com Abrão. Daí nós tiramos todo o fundamento do casamento, que é fazer aliança. O nome do homem é entregue à mulher e vai para o final do nome, dando a entender que o homem agora, ele está abraçando, tomando para si a mulher. Infelizmente, no nosso tempo, de alguns anos para cá, alguns anos, já tem bons anos já, a lei dos homens determinou que a mulher deve receber o nome se ela quiser. Já falei sobre esse assunto inúmeras vezes no passado, e isso é uma busca de desconectar, desfazer o projeto de Deus, que nasceu na direção de Deus, está manifesto na Escritura. Não existe aliança sem compartilhar, sem tomar para si, sem se responsabilizar. Não existe aliança. Então, num casamento, só existe casamento se houver essa unidade. No caso, a lei dos homens estabeleceu que isso é da escolha das partes. Isso gera muito problema, né? Muito problema mesmo. Aliás, talvez eu separe um dia para falar sobre isso, mas nós estamos vendo já o resultado dessa desconexão com a família,
com a figura do casamento, que é a base. O resultado dessa desconexão é uma sociedade completamente avessa ao raciocínio lógico, não é? Nós já estamos vendo, por exemplo, na TV, as pessoas citarem o casamento homem e mulher como sendo assim uma coisa absurda. Já notaram isso? Noticiário agora, os irmãos têm acompanhado o Papa anterior, né, morreu, foi escolhido um novo, a visão do atual é que o casamento é entre homem e mulher, ele foi e falou isso, e isso foi citado nos noticiários como sendo uma coisa absurda. Note bem, o lógico precisa ser defendido, o lógico, não é? Como assim o lógico? De onde surgimos? Da união de um homem e uma mulher. Ninguém nasceu de dois homens, ninguém nasceu de duas mulheres. Ou seja, não existiríamos. E aí, de repente, alguém declara que isso é um absurdo. Um absurdo. E o resultado disso é que agora essa desconexão com a figura familiar causou danos que eu considero irreversíveis se não houver conversão, se não houver salvação na vida das pessoas. As pessoas estão ficando cada vez mais individualistas, cada vez mais tendo liberdade própria de decidir, inclusive, se vão ter um filho de verdade ou não. Já notaram isso? Já viram? Agora, já tem até famoso, não é? Adquirindo um bebê, uma boneca parecida com... não vou nem repetir o nome, né? Uma boneca parecida com gente. Já tem gente falando com a boneca, e já existe um caso já de um casal que vai entrar na justiça para adquirir a posse da boneca, que não chama de boneca, né? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão acompanhando? Pois é, essa sociedade, jovens e adolescentes e até adultos estão estão decidindo que são animais. Citei aqui outro dia. De onde surgiu essa loucura toda? Basta você atingir a célula máter da sociedade, que é o casamento entre um homem e uma mulher. Para os irmãos terem uma ideia, no Brasil, se uma pessoa se declara um determinado gênero, não sendo de origem de nascimento, isso tem que ser respeitado em vários lugares. E dependendo de onde não for respeitado, essa pessoa que não respeitou pode ser processada. Resultado disso, nos Estados Unidos, agora recentemente, se encerrou com a eleição do atual presidente, e isso tem dado o que falar lá, mas graças a Deus tem sido respeitado a autoridade do presidente, que disse que isso tudo acabou lá. Como assim acabou? Irmãos, crimes foram cometidos em nome dessa realidade. Crimes foram cometidos. Tem um crime famoso que aconteceu nos Estados Unidos, de um rapaz que se considerava mulher, ele usava saia. E ele se considerava mulher e ele usava o banheiro de mulheres. E ele foi usar o banheiro, mas só que lá dentro ele decidiu que ele era homem. E aí ele violentou uma garota. Ele foi retirado daquele colégio, foi para outro colégio. O que ele fez no outro colégio? Aconteceu de novo, ele vestido de saia, ia para o banheiro feminino, mas lá dentro ele decidiu que ele era homem. Eu estou colocando ele decidiu porque ele violentou. E na segunda violência veio à tona, deu polícia, porque o pai, graças a Deus, lutou pela sua filha, mas o pai foi hostilizado porque ele estava defendendo a filha. O pai foi hostilizado no colégio. Um absurdo ele estar defendendo a filha dele que foi violentada. Que absurdo esse pai, ele está completamente errado. Porque se ele foi hostilizado, era isso que estavam dizendo. No tribunal, ele foi mais uma vez hostilizado.
Porque pessoas foram com a plaquinha lá dizer que absurdo ele não entender a situação. É um absurdo ou não é, irmãos? Tudo isso que eu estou falando é um absurdo, é coisa louca. Eu estou citando isso só para dizer que a mente humana ficou bagunçada e tudo começou com repúdio para com a aliança homem e mulher. Homem e mulher. Eu já tratei, infelizmente hoje se encontram fora da igreja e desviados, né? Eu já tratei de gente que optou por isso, casar sem colocar o nome, e hoje se encontram ambos desviados e separados, inclusive. Eu não posso, às vezes, citar testemunhos ou situações ou testemunhos daqui, porque às vezes as pessoas conhecem, às vezes não, todo mundo conhece. E tudo começou com o quê? Com o repúdio para com a aliança. Eu quero declarar aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, nós declaramos que o homem precisa do Senhor, porque ele tem origem em Deus, e sem Deus não somos nada, porque somos oriundos dele. Em essência, nós precisamos andar em aliança com Deus. E isso, meus irmãos, é a água voltar para a água. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, fez do pó da terra, mas soprou nas narinas. E nós, em Cristo Jesus, recebemos esse sopro de vida, que é a presença do Espírito Santo em nós. O próprio Jesus declarou isso sobre os discípulos, quando soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Está lá em João 20. Então, fechando essa parte da aliança, né, voltando para cá, agora dízimos e ofertas, comigo, todo mundo está entendendo? Parte dessa aliança é que eu entrego ao Senhor a declaração de que eu só fui vitorioso porque Ele me abençoou. Quando Abraão deu o dízimo, Abraão estava dizendo: quem me deu essa vitória nessa guerra foi o Senhor. Então, quando você entregar o seu dízimo, você que é aliançado com Deus, e aí eu quero deixar claro, quando que nós entregamos o dízimo? Quando entramos em aliança com Ele. Quando é que entramos em aliança com Ele? No dia que nós aceitamos ao Senhor, a Jesus como Senhor e Salvador. E eu estou dizendo isso porque eu cresci numa cultura que a pessoa só dava o dízimo depois do batismo. Alguém aqui lembra também percebeu isso? Os mais antigos, né? Eu sou convertido há mais de 30 anos. O mais antigo na fé aqui, eu acho Samuel e Maria José. Eu acho que é, né? A irmã Deodata também, né? Nesse tempo, no passadão, era assim, parecia, não era? Eu sou dessa época, que era um erro da época, porque a aliança, a salvação, ela começa no dia que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu me lembro, irmãos, como era forte isso no meu tempo. No dia do batismo, era o dia que recebia quase que o envelope do dízimo. Como que dizendo, a partir de agora. Só que você está aliançado a partir do dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, o que é que eu vou fazer quando eu vier entregar o meu dízimo? Eu vou entregar me lembrando de Abrão. Abrão entregou, e isso era uma declaração, foi Deus que me deu a vitória. Você, quando vai trabalhar, quando você e os aposentados já venceram durante todo o período do seu trabalho, agora você está recebendo o resultado dessa vitória. É ou não é? Então, e ninguém para de trabalhar, né, irmãos? Até o aposentado trabalha ainda, e muito, ainda mais no Brasil. Então, nós precisamos de ter a visão correta. Você já ouviu que dízimos e ofertas está ligado à aliança de Deus através de Moisés, com o povo de Israel, com a lei? Esse momento aqui não havia nem existido ainda o povo de Israel, conforme eu estava dizendo no início. O povo de Israel ainda iria ser gerado, Abraão ainda nem tinha o nome mudado, conforme eu falei no começo, e aí abri o parênteses aqui para falar sobre
O repúdio de aliança com Deus gera muito problema e o resultado nós estamos vendo aí. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos levar diante do Senhor o nosso dízimo, nossa oferta, lembrando desse princípio. Eu só estou aqui entregando porque Deus me deu vitória. Deus me deu vitória. Irmãos, eu gosto sempre de lembrar que se não é o Senhor da nossa vida, nós teríamos já sucumbido. Seríamos como Nabucodonosor, que se tornou, comeu junto com os animais, no sentido que não deu glória a Deus, ele não atribuiu ao Senhor ele ter vencido. Se não é a graça de Deus, nós teríamos já abandonado as nossas vidas. Que é isso, pastor? Nós somos crentes. Meu irmão, se você não entendeu que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele também caiu, e isso está lá registrado, meu irmão, porque é para a gente lembrar que nós estamos sujeitos também, nós estamos sujeitos. Só tem um que não pecou, foi Jesus Cristo, e ele ainda assim sofreu no momento em que foi à cruz, sofreu a angústia de morte e venceu. Eu quero chamar a sua atenção, quando você for atingido com outras doutrinas, com enganos das trevas, lembre-se, quando entregamos o dízimo, quando entregamos nossas ofertas, nós estamos declarando que quem nos deu a vitória foi o Senhor. E isso está claramente manifesto no texto que lemos. No nosso próximo encontro, eu quero falar um pouco sobre Melquisedeque, esse sacerdote, como que ele era sacerdote, qual era a representação aqui da pessoa dele. É claro que é ele entregando na semelhança do que se trazia os dízimos e as ofertas para os sacerdotes no período do povo de Israel organizado no templo, no tabernáculo. Claro que é nessa mesma linguagem, mas aqui é antes dessa aliança de Deus lá na lei. Então tem algumas informações bem importantes aqui para nós, e aí nós abordarmos também o significado de Abraão, um pouco mais dessa entrega dos dízimos. Mas isso ficará para o nosso próximo encontro. Vamos ficar de pé e vamos orar, e eu quero agradecer pela vitória que Deus tem nos dado na nossa vida, na semelhança que deu a Abraão. Amém, irmãos? Vamos então orar, feche os seus olhos e vamos orar. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela vitória que você tem recebido. Se você está passando dificuldade financeira, agradeça pela bênção que você vai receber, pela vitória que você vai receber. Deus abençoará você. Pai, nós queremos assim, meu Deus, declarar que é o Senhor que tem nos abençoado. É o Senhor. É o Senhor que tem nos dado vitória para podermos, Pai, cumprir os compromissos, pagar as contas, sustentar as nossas famílias. Foi o Senhor que fez tudo. E agora, Pai, nós te pedimos, receba, Senhor, a nossa gratidão. Receba os nossos dízimos, nossas ofertas. No nome de Jesus. Amém. Vamos então